Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lançai as Redes nas Redes. Quem vos fala é o Padre Elvis. Quero convidar você a participar desta formação. Espero que seja interessante, ajude o canal a crescer. Deixa aí também teu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal, você que é novo, tá vendo essa formação. Quero convidar você a acompanhar-nos. Nós vamos falar hoje sobre a religião, a origem da religião, o fato religioso, de onde surge. É algo natural, é algo que é fruto somente da cultura. Existe sim uma relação sobrenatural à ação de Deus. Por que o ser humano é um ser religioso? Essa e outras perguntas nós vamos responder agora a você, tentar refletir sobre essa questão, para nos ajudar a entender o fato religioso, se é uma invenção, a religião, uma invenção humana, ou se de verdade essa realidade da religiosidade humana está enraizada na nossa natureza, né? Por que existe tantas religiões no mundo? O fenômeno do ateísmo, o fenômeno da indiferença religiosa. Hoje esses questionamentos que surgem nos tempos em que vivemos, os tempos ditos modernos, né? Onde o ser humano tem a pretensão de explicar o fenômeno religioso como fruto da invenção dos homens, como algo que é alheio à nossa natureza e, portanto, não é algo que nasce conosco, né? Por que existem tantas religiões? Nós podíamos fazer essa pergunta. Por que existem tantas religiões? Partimos de um primeiro dado, gente, um dado científico, né? Não é uma opinião, é um dado avalado pelas ciências históricas, da arqueologia, a fenomenologia da religião, que estudaram o fenômeno religioso, grandes estudiosos, né? E constataram um fato: a religião é uma realidade da natureza humana. Ou seja, nunca, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, nunca existiram culturas ateias. Essa é a conclusão que chegaram os estudiosos. Ao longo dos séculos 19 e 20, nós vimos que surgiram muitas ideologias ideologias ateias, né, que tinham como a pretensão de explicar o fenômeno religioso como algo que era fruto da cultura, algo natural, e portanto algo que era introduzido desde fora na cultura, né? Se você nasce numa cultura diferente, numa cultura onde não existe esse contexto religioso, você não seria uma pessoa religiosa. Então eles chegaram à conclusão, essas ideologias ateias, de que a religião é algo que é introduzido, né? E você, se nasce nessa cultura, você é influenciado por essa cultura e que, portanto, o fator religioso não é algo universal, né? Essa é a afirmação. É certo isso, mas o que eles não tiveram em conta, essas ideologias modernas, é que o fator religioso não se pode negar. É algo universal e algo que se deu em todas as culturas, em todos os tempos. A religiosidade não é algo alheio à nossa natureza. E eles chegaram à conclusão de que a religiosidade é algo universal e que se deu de forma constante em todas as culturas. O que significa isso? Baseia-se que a religião está fundamentada na questão moral. Para haver uma convivência entre os povos, uma convivência onde fosse possível aplicar os critérios moral, do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, de justiça, né? Sempre as culturas e os povos se basearam no fundamento religioso, sobre a questão da justiça, a questão do respeito, da liberdade, etc. Tiveram sempre como base a religião. E os estudiosos constataram que a religiosidade nas culturas e nos povos era universal e, além disso, constante. Ou seja, houve costumes em determinados povos que não eram nem universal e nem constante. Por exemplo, grupos onde havia castas fechadas, ou havia castas que eram abertas, ou havia a poligamia e em outros lugares não havia. Em certo tempo deixaram de existir. Então, nós vemos que a religiosidade, pelo contrário, não. Era sempre constante e universal. Os indícios da religiosidade, onde eles constataram os indícios da religiosidade? Por exemplo, nos povos pré-históricos, se constatavam que eram pessoas religiosas. Por quê? Pelos monumentos que eles encontraram, monumentos religiosos. Eles encontraram sepulturas, ou seja, eles faziam os enterramentos com um sentido religioso, amuletos, né? E assim,
se davam conta que nessas culturas pré-históricas havia já uma profunda religiosidade enraizada nesses povos. Os indícios de religiosidade mais enraizada nós vemos claramente nos povos históricos, né? Por exemplo, as 3 grandes religiões, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, nós vemos isso muito mais claro. O judaísmo, por exemplo, com a lei, né, no povo hebreu, o templo, os sacrifícios, as sinagogas, o sacerdócio. Nós vemos, por exemplo, no cristianismo, os dogmas, a moral cristã, o culto. Nós vemos nos povos maometanos, nós vemos as mesquitas, as suas mesquitas, a oração, o culto a Alá. Enfim, isso é muito mais patente hoje em dia ver essas grandes tradições dessas religiões monoteístas, né? Os povos históricos, portanto, já apresentam cultos mais elaborados, mas também os povos primitivos, todos eles praticaram a religiosidade. Todos esses povos antigos também. E eles, mesmo que de maneira mais rudimentária, já existiam os dogmas, os preceitos, os ritos. O dogma, por exemplo, desses povos primitivos, num ser superior. Eles sempre se consideravam inferiores e que havia uma realidade superior a eles, né? Então a concepção desse dogma, constatação dessa realidade superior, ou do mistério, né? Um ser ignoto, né? Que o ser humano se dá conta de que ele não é Deus e que ele é criado. Então havia essa concepção já desde um ponto de vista dogmático. Desde o ponto de vista da moral, também baseado na religião, a consciência da justiça, a consciência também da piedade, né, para com o culto e os deuses, os sacrifícios como forma de agradar os deuses, como forma também de receber os favores. E o culto, nós vemos claramente que esses povos tinham seus cultos aos deuses, né? E já havia essa base religiosa muito enraizada nos povos primitivos, né? Autores da antiguidade, por exemplo, como Lactâncio, um grande historiador, escritor antigo, ele dizia, por exemplo, a religião é quase o único que separa ao homem dos brutos. Por exemplo, outro autor também importante, né, Jean-Jacques Rousseau, bem conhecido, ele chega a afirmar o seguinte: pode demonstrar-se que não subsiste nenhum estado cuja base e fundamento não seja a religião. Outro historiador das religiões, né, bem conhecido também, né, um grande estudioso, Nicolás Marie Negueruela, diz o seguinte: o fato da universalidade da religião é tão manifesto que os mais eminentes antropólogos não vacilam em aceitar a religiosidade como um dos atributos do reino humano. E por último, para concluir, por muitos progressos que faça a ciência, nunca conseguirá apagar em seus raciocínios a debilidade humana, nem a consciência da mesma. Deus criou nossa espécie de maneira que necessitássemos de apoio, necessitássemos algo diante do qual tenhamos de inclinarmos. O homem não cessará de buscar um ser superior ante quem ficar-se de joelhos. E, se os altares da divindade foram derrubados, sobre as suas ruínas se levantarão os tronos dos tiranos. Então, meus irmãos, para concluir, nós vemos que a religiosidade, né, o ser religioso, né, isso é algo que é connatural a nós, está na nossa natureza. Que você se vincule a uma religião concreta, que você encontre uma forma de expressão concreta em alguma religião determinada, isso já é um passo posterior. Mas nós estamos falando, né, que a religião não é algo alheio à vida, é algo que está na nossa própria natureza. Por quê? Nós sabemos isso pela própria revelação de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Porque Deus, Ele criou o mundo e Ele é o centro de toda a realidade criada. E nós somos parte da criação. Então, quando o homem toma consciência disso, ele se dá conta de que ele não é Deus. Ele se dá conta que há um ser superior, maior que ele, ao qual ele deve render culto, agradecimento e se submeter à sua santa vontade, para assim adquirir não só as bênçãos e os bens, mas também ao ser favorecido pela divindade. Nós sabemos
que pela revelação esse Deus desconhecido para muitos se fez visível em Jesus Cristo. E nós temos acesso a Ele por meio do Senhor, que é caminho, verdade e vida. Até aqui, meus irmãos, esta formação, espero que te ajude para entender que a religiosidade não é algo, meus irmãos, alienante, não é algo que nos faz viver alheios à realidade, senão que a religião, justamente, ela nos introduz na realidade tal como ela é, para entendê-la desde dentro. E entendendo a realidade, também entender o sentido da nossa vida, qual é o nosso papel neste mundo e qual é o nosso destino último. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, se inscreva aí no canal, tem inscrito aí, inscreva-se. Você que é novo, não é inscrito no canal, para seguir recebendo novos vídeos, novas formações que espero que ajude a você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.